Então, hoje o tema é esse, Cristo, o Consolador Prometido. E eu vou fazer aqui uma leitura de Mateus para servir para a gente começar as nossas reflexões. Então, é Evangelista Mateus, capítulo 6. Essa discussão que eu vou fazer hoje, essas reflexões, também está no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens de 1 a 8. Depois, quem quiser dar uma olhada lá com mais calma. Mas vamos a Mateus, então. Jesus dizendo: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Bem, esse dito de Jesus tem tudo a ver com o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi tema das outras palestras anteriores, da semana passada, por exemplo, que tinha como tema bem-aventurados aqueles que são aflitos, na tradução francesa, porque serão consolados. Às vezes, dependendo da Bíblia que você tem, dependendo da tradução, pode aparecer bem-aventurados os que choram, os que se lamentam, os que são tristes, né? Porque do hebraico, uma tradução mais literal, seriam os que são tristes, serão consolados. E o tema de hoje é justamente o Consolador, para a gente apresentar o Consolador. E Jesus, nessa primeira leitura que eu fiz, ele nos coloca que a gente precisa estar próximo a ele, porque o jugo dele é suave, o fardo é leve. Se nós estivermos próximo a ele, próximos em pensar, em sentir, nós teremos uma vida mais fácil, mais tranquila. E como que eu posso estar próximo a Jesus? Se aproximando do jugo dele. O jugo que ele está colocando aqui é aquele aparelho que você usa, muito usado nos tempos atrás, para fazer com que os bois ficassem unidos, de forma que não se dispersassem quando puxassem uma carroça. Então, tinha lá um aparelho feito com madeira que unia pelo pescoço os bois e eles tinham que seguir sempre um mesmo caminho para transportar um peso qualquer. Só que o jugo que Jesus está colocando aí tem uma imagem figurada, tem a ver o jugo dele. Qual que é o jugo dele? A mensagem dele, o evangelho, a boa nova. Evangelho, no grego, inclusive, é isso, boa nova, uma boa mensagem. Então, quando Jesus fala, que o meu jugo é leve, que que o meu evangelho, a minha mensagem, né, é o que a gente deve estar próximo. Então, se a gente estiver próximo a Jesus em pensamento e sentimento, e para eu estar próximo a Jesus, eu preciso conhecer seu evangelho e praticar seu evangelho, eu vou estar com o divino, eu vou estar em união com o divino, porque ele fala que ele está com o divino. Quer dizer, se Jesus está com o divino, ele conhece, né, os meandros de como está em sintonia com o Pai. E eu, através do evangelho, através da mensagem que ele nos deixou, estou em sintonia com Jesus, então eu estou também em sintonia com o Pai. É isso que ele fala num primeiro momento. E isso implica que nós precisamos ter fé naquilo que Jesus nos trouxe, porque é a forma que a gente tem de evoluir melhor. E o que é ter fé? Ter fé, gente, é confiar. Confiar que os ensinamentos que Jesus nos traz, através dos seus evangelhos, é o melhor caminho para a gente evoluir. Essa confiança não significa que a gente precisa ter fé cega. A nossa doutrina nos diz que a nossa fé tem que ser raciocinada. Tanto é que os livros que Kardec nos trouxe, que forma a base da nossa doutrina, a referência da nossa doutrina, não são livros sagrados. São livros de referência para estudo, expansão da consciência. Kardec colocou que a doutrina é dinâmica,
ela sempre tem que estar par a par, casada com a ciência. Ou seja, a nossa prática religiosa, a nossa prática de conexão com o divino, tem que ser baseada na razão e na lógica. Não é para a gente ter fé cega. Então eu preciso conhecer a mensagem de Jesus, o Evangelho de Jesus, para assim estar em sintonia com o Pai. Essa mensagem que Jesus nos traz em Mateus é corroborada também em João. João, no capítulo 15, ele faz uma analogia, que o Pai é o agricultor. Jesus é a videira e nós somos os ramos. Os ramos que estão unidos à videira, que estão juntos da videira, e a videira é Jesus, esses produzem bons frutos, são podados para produzirem ainda mais. Agora, aqueles que não se mantêm unidos à videira, que não dão bons frutos, esses são descartados. Esses têm vida difícil. Não são com essas palavras, mas dá uma olhada lá em João 14, João capítulo 14, 15, desculpa, que ele fala exatamente isso. Ou seja, João, Jesus, através de João, está repetindo a mesma mensagem que ele trouxe em Mateus, que eu li aqui. Que nós somos os ramos, temos que permanecer juntos, unidos à videira que é Jesus. Para, assim, podermos estarmos com o agricultor, que é Deus, com o dono da videira, que é Deus. Agora, tem uma outra leitura que quero fazer aqui, que vai nos apresentar o Consolador Prometido, que tem a ver, então, com as palestras que vocês tiveram sobre a bem-aventurança dos aflitos. Porque as palestras que estiveram sobre aflito, a ideia era o quê? Era dizer que nós não precisamos ficar aflitos, porque nós seremos consolados, bem-aventurados, abençoados, felizes. Os aflitos, os tristes, os chorosos, porque esses serão consolados. A ideia de hoje é a gente apresentar esse Consolador. Então vamos ler, então, essa segunda passagem, só que agora de João 14. Jesus falando: se me amais, guardais meus mandamentos, e rogarei ao meu Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece, mas quando a vós conhecê-lo, eis, porque ficará convosco e estará em vós. Eu vos tenho dito essas coisas enquanto permaneço convosco, mas o Consolador, o Santo Espírito, que meu Pai vos enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar o que vos disse agora, das coisas que ensinei agora. Então, João 14. Então, nessa segunda passagem, Jesus está nos falando que ele vai rogar ao Pai, ao Divino, à Divina Providência, para enviar no futuro um Consolador que vai reavivar tudo aquilo que Jesus falou e vai nos trazer uma mensagem nova que, na época de Jesus, a população não estava preparada para ouvir. Porque faltava consciência, percepção, avanço científico e tudo mais. Bem, o Espírito da Verdade, existe muita discussão quem é esse Espírito da Verdade. Alguns acham que o Espírito da Verdade e o Consolador são a mesma pessoa. Outros acham que o Espírito da Verdade é Jesus, outro que o Espírito da Verdade é a doutrina espírita, outro que o Espírito da Verdade é Kardec, outro que o Espírito da Verdade é a pleiade de espíritos que ajudou a Kardec a fazer a codificação, porque Kardec não disse quem que era o Espírito da Verdade. Mas, no capítulo 6 mesmo, do livro Evangelho segundo o Espiritismo, se vocês lerem, dá para deduzir que o Espírito da Verdade é Jesus. Mas é só dedução, porque
Nem Kardec afirmou que era Jesus. Agora, o Consolador, isso fica bem claro. Né? O Consolador é a doutrina espírita. Por quê? Porque corrobora o que Jesus falou através de João aqui no capítulo 14. Porque a doutrina espírita reafirma tudo aquilo que Jesus colocou e traz novos ensinamentos, novas mensagens que o povo da época não estava preparado para receber as informações. É como Jesus quisesse passar as informações para uma criança de como, por exemplo, resolver uma equação diferencial. Faltava conhecimento, preparo do povo para a época. Então, Jesus colocou a mensagem de fraternidade, que todos nós somos irmãos porque somos filhos do mesmo Pai, trouxe a mensagem de paz, que nós devemos manter a nossa paz, trouxe a mensagem de amor, que nós precisamos amar o nosso próximo porque é nosso irmão. Então, Jesus trouxe essas mensagens, porque eram as mensagens que podiam ser trazidas na época. E eram as mensagens que, para a época, já foi um choque. Porque eles estavam acostumados com um Deus, né, Javé, um Deus judaico, um Deus que castigava, um Deus que matava até, né, destruía cidades. E Jesus veio com uma mensagem, né, não que complementasse de forma contrária ao que Moisés trouxe. Na verdade, expandia o conceito. Tanto é que a lei maior que Jesus nos trouxe, do Pai, amai a Deus sobre todas as coisas e amai ao próximo como a nós mesmos, é um resumo das 10 leis mosaicas. Ou seja, Moisés, né, trouxe uma primeira revelação. Os seus 4 primeiros mandamentos se resumem a um único: amar a Deus sobre todas as coisas. E os outros 6 mandamentos, Jesus resumiu em amar ao próximo como a nós mesmos. Então, Jesus não contrariou a lei mosaica, ele só trouxe uma nova interpretação e expandiu o conceito. Só isso que Jesus fez. Então, Moisés a gente chama de primeira revelação e Jesus trouxe a segunda revelação. E essa terceira revelação, então, seria a doutrina espírita. Por quê? Reafirmou tudo aquilo que Jesus trouxe na segunda revelação, que nós somos filhos de Deus, do Pai, e por isso somos todos irmãos, ou seja, a mensagem de fraternidade a doutrina preserva a mensagem que nós devemos nos amar, que devemos viver em paz. Só que a doutrina traz uma mensagem que Jesus não pôde trazer na época, há 2000 anos atrás. Quais as mensagens? Que são mensagens consoladoras. Que nós somos espíritos imortais. Ou seja, cada um de nós é uma consciência em evolução. E como espírito, nós não temos, por exemplo, sexo. Nós não temos cor. Nós temos, na verdade, uma consciência que está evoluindo com o tempo. E somos imortais. Essa é uma primeira mensagem consoladora. Ou seja, a vida não se resume à vida presente na matéria. Uma outra mensagem que a doutrina trouxe, da reencarnação. Que nós encarnamos periodicamente para nos purificarmos, para nós nos educarmos, para nós aprendermos a amar. Qual uma outra mensagem que a doutrina trouxe? Que todos os ensinamentos de Jesus são ok, são válidos. E uma das mensagens que Jesus nos traz, então, é que nós precisamos nos amar. E ele fala isso por diversas vezes. E por que nós devemos nos amar? Porque nós somos irmãos. Nós somos, todos nós, caminhantes da mesma estrada, com diferentes níveis de compreensão, de consciência, de vivência, de experiências. Mas nenhum de nós é melhor que o outro, de forma absoluta.
Podemos ser melhores em algumas coisas, mas piores em outras. Podemos estar numa encarnação ruim, mas nós já tivemos as nossas boas encarnações. O nosso caminhante, companheiro de caminhada, pode estar numa encarnação ruim, pelo menos do meu ponto de vista, mas é meu irmão. Eu tenho que respeitar a forma como ele vê o mundo, a forma como ele percebe, como ele sente, como ele pensa. Porque eu não sou o dono da verdade como ele não é. Nós somos caminhantes só. Então, temos que nos respeitar. Então, a mensagem consoladora do Consolador prometido, então o Consolador é a nossa doutrina, que trouxe uma terceira revelação no século XIX, porque no século XIX o homem já estava preparado para receber essas mensagens da existência de um mundo espiritual, que nós somos espíritos, que nós encarnamos, que na época de Jesus não estavam ainda, então a coisa é paulatina. Nós temos que nos sentir consolados. Por quê? Porque se nós confiamos no Pai, em Deus, e confiança é fé, nós temos que acreditar na forma como ele se manifesta. E uma das formas que ele se manifesta é através das suas leis universais, que são eternas, valem todo o tempo e espaço, valem para toda a criação, são leis perfeitas, leis que não têm exceção. E uma dessas leis é a lei da causa e efeito. Que cada um de nós colhe o que plantar. Ou seja, se alguma coisa na nossa vida atual não está ok, seja no trabalho, nos relacionamentos, conosco mesmo, nós estamos colhendo o que plantamos lá atrás. Porque eu colho hoje o que eu plantei lá. Então, o que eu tenho que fazer? Começar a plantar melhor hoje, para daqui a 6 meses, 1 ano, começar a colher melhor. Porque se nada fizer, está ruim hoje, e eu nada fizer, pode ser que daqui a 6 meses, 1 ano, vai estar pior ainda. E se eu não plantar nada, eu não colho nada. Então, eu tenho que me preocupar em plantar melhor. Porque existe uma lei da causa e efeito. Não existe efeito sem causa. Eu posso desconhecer a causa. Eu sinto um efeito e desconheço o motivo daquele efeito. Alguns colocam a culpa, Deus quis assim. Outros colocam culpa no diabo, no demônio. Outros colocam a culpa no governo, no companheiro, companheira, enfim. Mas nós temos que assumir as nossas responsabilidades. Cada um de nós, é forte isso, mas é verdade, cada um de nós é o que merece ser, na medida exata do que pensa, sente, fala e faz. Não adianta ficar procurando um culpado externo. Então, tendo essa consciência nova, nós temos que viver consolados. Por tudo que temos, por tudo que somos, e agradecer. Porque se a gente fizer um ato de contrição e refletir sobre isso, nós somos privilegiados, a maioria de nós. Porque se nós formos ver quantos espíritos encarnados nesse planeta, nós estão numa situação muito mais difícil, complicada que a nossa. Por mais difícil que esteja o nosso momento, sempre vai ter espíritos passando por provações, expiações mais complicadas que a nossa, do nosso ponto de vista. Porque ninguém tem a vida mais fácil. Como dizem, cada um tem a cruz que merece carregar na medida exata da sua necessidade. Causa e efeito. Então não tem por que a gente ficar depressivo, pessimista, triste. Eu tenho que estar sempre animado, motivado, otimista, grato por tudo que tenho e por tudo que sou. Eu tenho que viver consolado. Um cristão consciente disso, você não vai perceber ele triste, raivoso, magoado, chateado. Você pode pegar ele por 5 minutos, contrariado com alguma coisa, mas logo ele percebe, porque ele vigia o que pensa e sente, e muda seu estado de consciência. Porque ele percebe, poxa, por que eu estou com raiva daquele sujeito? Por que eu estou triste?
Por que eu estou raivoso? E aí você... É só trabalhar, não estou falando que é fácil. Isso é um trabalho que cada um de nós tem. Eu passo por meus momentos difíceis, mas procuro reduzir isso. Agora tem um desafio que eu quero passar para vocês. Eu já espero ter convencido a vocês que a gente precisa viver consolado. Não tem motivo para não reclamar, para reclamarmos das coisas. Agora o desafio, por que a gente não ser consolador? A gente, né, além de consolado que somos, começar a ser agentes da paz. Jesus não falou para nós amarmos? Amar é um verbo, requer ação. Então, alguns falam, eu não devo fazer ao outro o que eu não gostaria que fizesse comigo. Por que eu não põe isso na ativa? Eu devo fazer ao outro o que gostariam que fizesse comigo, mesmo que não estejam fazendo. Eu passo para ativa. Então, um convite para todos nós, eu me incluo, é que nós, sim, nos sentimos consolados, porque devemos nos sentir consolados por tudo que temos e somos, mas que nós também passamos a agir como consoladores. E como que eu posso passar a agir como consolador? Materializar o amor que Jesus pediu para que nós praticássemos. Sendo piedoso. Sendo empático. Mas, principalmente, praticando a compaixão. São coisas distintas, a gente mistura tudo. O que é ser piedoso? Para ficar bem prático. Você passar na rua e ver lá alguma pessoa, algum morador de rua em condições degradantes, e você ficar com pena, ficar com dó, ficar com comiseração. Mas você só, puxa, que coitado, e foi embora. Isso é ser piedoso. É bom, é melhor do que nada, porque tem alguns de nós que ainda não desenvolveu essa percepção do próximo. Ele vive tanto no egocentrismo que ele nem percebe a existência do próximo. Então, o piedoso já demanda algum grau evolutivo, porque você percebe que não existe só você no mundo, que existe o outro, que você tem que notar as misérias do outro. E o piedoso percebe a miséria do outro. Mas dá para caminhar um pouquinho, subir um degrauzinho? Dá. Eu ser empático. O que é ser empático? É, além de você notar a miséria do outro, você sentir essa miséria em você. Você sentir a dor do outro, a miséria do outro. Porque ser piedoso, você só notou, você percebeu, mas você não sentiu a dor do outro. Você não se colocou no lugar do outro. A empatia requer um grau evolutivo maior, que além de perceber, você se coloca no lugar do outro. Eu dei o exemplo do morador de rua, gente. Estendam isso para todas as situações da vida de vocês, nas suas casas, no trabalho, na escola. Ou seja, não basta eu ser piedoso, eu preciso ser empático, me colocar no lugar do outro. Agora, quer um desafio maior ainda? Compaixão. É um grau acima da empatia. Eu subi mais um degrauzinho. Por quê? Se a compaixão, além de eu sentir empatia, eu quero fazer alguma coisa pelo outro, eu quero aliviar a dor do outro. Que seja de forma material, né, de alguma forma, seja dando um abraço, seja doando meu tempo, seja conversando. Está no nível acima da empatia. Eu ter compaixão, eu praticar a compaixão. Eu estou sendo um consolador, concordam? Se eu pratico a compaixão, eu estou sendo um consolador. Estou aliviando a dor do meu próximo, a miséria que o outro sofre. Requer que eu tenha piedade, que eu seja empático, mas eu estou no nível acima. Eu estou indo para a ação, para a prática. Estou materializando o amor de forma prática. Bem, outra prática que também demonstra ser um consolador é praticar o perdão. Perdão ao outro e perdão a nós, o auto-perdão. Praticar o perdão requer ainda um nível maior ainda de elevação espiritual. Porque não dá para praticar o perdão se eu não for antes
se eu não praticar antes a compaixão. Eu tenho que conseguir praticar a compaixão para praticar o perdão. O que é praticar o perdão? É dissolver qualquer sentimento ruim que tenha sido provocado de forma consciente ou inconsciente pelo outro. É eu ver a ferida que o outro me fez, que me prejudicou no trabalho, ou no meu relacionamento, ou me causou um prejuízo financeiro. Eu não esqueci. Perdoar não é esquecer. É lembrar. É lembrar. Mas não sentir raiva, mágoa, desejo de vingança, nada. E se você encontrar com a pessoa na rua, você vai cumprimentá-la com verdade. Vai falar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, com verdade. E se ela conversar com você, você vai conversar com ela. Mesmo sabendo o mal que ela te fez. Ou que você julga que ela te fez, porque às vezes ela nem fez nada. É você que no seu julgamento que está fazendo isso. Isso é perdoar. Isso é perdoar. Então requer um nível maior ainda que a compaixão. Eu estou sendo um consolador, porque eu estou tirando a culpa do outro. Não necessariamente. Porque a pessoa confunde. Eu não preciso desculpar o outro para perdoar. Eu não tiro a culpa dele, mas eu o perdoo. Desculpa, perdão são coisas diferentes. Mas tem um grau acima ainda do perdão, só para a gente encerrar. Que é a misericórdia. Eu tenho que aprender a perdoar para praticar misericórdia. Porque a misericórdia é dar perdão para aquele que eu sei que é culpado. Ou seja, eu sei que ele é culpado, para perdoar, eu não preciso tirar a culpa dele. Então, o ladrão do meu celular, eu o perdoo, eu não vou sentir nada por ele. Mas eu não tiro a culpa dele. Se ele for preso, eu quero mais é que ele seja preso para ser reeducado e evitar que ele faça isso no futuro. Eu não tirei a culpa dele. A misericórdia ele roubou meu celular, mas eu não quero que ele seja preso. Desculpe, eu tiro a culpa dele. Isso requer uma elevação maior ainda. Porque é matéria, celular eu compro outro. Mas ele pode fazer isso de novo. Mas também ele pode não fazer. Eu não sei. Pode ser que ele estava num momento difícil, era um pai de família que precisava fazer dinheiro e fez do jeito que ele imaginou, que ele tinha tal alcance dele. Não sei. Né? Enfim, eu não julgo. Está aí os desafios. Né? Praticar a piedade, praticar a empatia, praticar a compaixão, praticar o perdão e praticar a misericórdia. São formas da gente não só se sentir consolado, mas também ser um consolador.